Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Vamos ler uma passagem da Bíblia que está lá em Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 19, que diz o seguinte: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça andar em lugares altos. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Amém? Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação,
Esse é o nosso Deus, cheio de força, cheio de poder, digno de honra, glória e majestade em nome de Jesus. Fique agora com a nossa mensagem. Olá, meus queridos irmãos, boa noite para você que está nos acompanhando. Vamos agora para a nossa reflexão na palavra do Senhor, e desde já eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Na nossa igreja, a partir de hoje, nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre os 10 mandamentos e aprendendo como esses mandamentos, como esse conjunto de leis servem para a igreja hoje, e não só para a igreja, mas para a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos. O intuito é nós falarmos um pouco sobre ética cristã, sobre padrões morais, princípios morais que Deus estabeleceu na sua palavra e que são válidos para a igreja hoje e sempre. E o livro de Êxodo, aí, nesse trecho dos 10 mandamentos, será o nosso guia aí nesses próximos domingos. E a pergunta que importa para nós hoje é o que é ética cristã, o que é que fundamenta a moral cristã, aquilo que nós entendemos como certo ou errado, de onde vem a moral e ética que nós seguimos, e por que nós devemos seguir aquilo que Deus estabelece para nós, acima daquilo que o mundo estabelece como seus princípios de conduta em sociedade. Muitos dos princípios que o mundo nos apresenta hoje são até razoáveis, são interessantes, mas alguns deles chocam-se com a Bíblia, chocam-se com a palavra de Deus. Muitas vezes, os princípios morais da Bíblia são entendidos como ultrapassados, como antiquados, como fundamentalistas, como costuma dizer assim também. E por que o cristão ele deve ainda assim aceitar e entender que os princípios bíblicos ultrapassam os princípios do mundo e são melhores e mais importantes do que ele. E isso a gente vai aprender a partir dessa nossa reflexão em cima dos 10 mandamentos. E nós vamos ver e aprender que os 10 mandamentos, eles são importantes para a igreja hoje, tão importantes quanto foram para Israel no Antigo Testamento. Os 10 mandamentos como um código, padrão, moral, é muito válido para nós hoje. Com exceção do quarto mandamento, de guardar o sábado, todos os outros são diretamente aplicáveis para nós hoje e carregam em si muitos princípios que são válidos para nós hoje. E os 10 mandamentos, eles se repetem e aparecem várias vezes, tanto no Antigo Testamento, e todos eles são replicados no Novo Testamento, com exceção, como eu já falei, do quarto mandamento. Então, o que nós vamos ver é entender como isso afeta a igreja. Para os reformadores, Lutero, Calvino e os pastores, os primeiros pastores da igreja protestante, na sua época, os 10 mandamentos eram um ponto de partida para se pensar numa ética cristã. Era tão importante que ali nos primeiros anos de convertido, no momento da catequese, do ensino das doutrinas básicas da fé cristã, os 10 mandamentos estavam inseridos. Então Lutero, ele constantemente ensinava os 10 mandamentos às suas ovelhas, na sua igreja. Então ele visitava as suas ovelhas regularmente, e nessa visita ele ensinava regularmente, entre outras coisas, os 10 mandamentos. E a partir deles era que naquela época se pensava sobre uma ética cristã. Então,
volte seus olhos para o livro de Êxodo, capítulo 20, que é a nossa reflexão de hoje. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 21. Hoje, a gente vai aprender mais os princípios dos 10 mandamentos e a partir do próximo domingo a gente vai entender detalhadamente como cada mandamento é importante para a igreja de hoje. Então, só para a gente entender o que é que estava se passando ali naquele momento, Êxodo é o livro que registra a saída de Israel do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e como você pode perceber na sua leitura, o que Deus queria era que o povo saísse para aprender a cultuá-lo especificamente. Então havia se passado aproximadamente 3 meses desde a saída do povo da terra do Egito. E aí, começando ali no capítulo 19, Deus ele chama o povo para estabelecer uma aliança com eles. E nesse estabelecimento da aliança é que ele dá os 10 mandamentos. Então, a entrega dos 10 mandamentos sela um pacto entre Deus e o seu povo. E eles estavam ao redor ali em pé, diante do Monte Sinai, para ouvir diretamente de Deus, que lhes falaria e lhes pronunciaria quais eram as suas exigências naquela aliança, quais eram os 10 mandamentos dele naquela aliança que eles estavam estabelecendo. Mas nesse momento ainda não é o momento em que Deus entrega as tábuas. Primeiro ele fala, ele recita, o povo ouve, e só algum tempo depois é que Moisés subiria novamente ao Monte Sinai para só então trazer as tábuas que continham os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos também ficou conhecido como decálogo, uma expressão grega que significa 10 palavras, que é a expressão que se utiliza na Bíblia em si, a expressão 10 palavras, que são os 10 mandamentos que Deus pronunciou. Então acompanhe a sua leitura, Êxodo, capítulo 20. Eu uso aqui na versão NVI, você acompanha aí na sua leitura da sua Bíblia, e o texto diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Esse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.
Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui, hoje, a nossa reflexão principalmente é em torno dos versículos 1 e 2 desse capítulo. A gente não vai se deter muito sobre cada mandamento, isso vai ser para os próximos domingos. Mas o que nós vemos aqui, e o que o texto vai nos apresentar, é que a lei de Deus ela possui um fundamento, possui uma essência, e possui um objetivo. Então é isso que eu quero passar para você esta noite sobre a lei de Deus, sobre o princípio ético que nós encontramos nos 10 mandamentos. O texto vai nos ensinar o que é que fundamenta essa lei, por que nós devemos obedecê-la, qual é a essência dessa lei, o que é que está no seu coração, aquilo que é mais importante na lei, e o que é feito, qual o objetivo da lei. A lei de Deus, seu padrão ético-moral, deve causar em nossos corações. Então, para o fundamento da lei, o nosso primeiro ponto hoje é que o fundamento de Deus é a afirmação de quem Deus é, o que ele representa para nós e o que ele fez por nós. O versículo 2 ele traz aqui uma afirmação tripla da parte de Deus. Ele diz: Eu sou o Senhor, sou o seu Deus e eu lhe tirei da terra da escravidão. Então, quando Deus diz eu sou o Senhor, ele estabelecendo quem ele é. Quando ele diz o teu Deus, ele estabelece o que ele representa para nós. Quando ele diz eu te tirei da terra do Egito, é aquilo que Deus fez por nós. Então essa afirmação tripla é que fundamenta a lei de Deus. Então o primeiro ponto para nós hoje é que o primeiro fundamento da lei de Deus está em quem Deus é. Ele diz eu sou o Senhor. Deus ele se apresenta aqui como Yahvé. Esse é o nome que aparece aqui em hebraico. Sua Bíblia aí talvez esteja a palavra Senhor toda em letras maiúsculas. Quando isso aparece na Bíblia, na nossa Bíblia, é porque nós temos o nome Yahvé, que é o nome pactual de Deus e o nome que representa a eternidade de Deus. É o nome por meio do qual Deus ele se revelou a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés disse, quem é o Senhor? Eu vou em nome de quem? Quando eu falar ao povo. Aí Deus diz, o eu sou, o enviou. Essa afirmação que quer dizer que Deus, ele é aquele que existe por si só. Deus, ele possui existência independente de qualquer coisa. Ele é eterno. Deus ele não veio à existência por causa de nada, mas pelo contrário, todas as coisas têm sua fonte e sua origem em Deus. Deus ele é a fonte de toda existência, de todo poder, e ele é aquele por meio de quem nada do que foi feito existiria. Então é assim, veja a majestade de Deus apresentada aí na afirmação de quem ele é. O eterno, aquele que não depende de ninguém para viver. E aquele em que todas as coisas têm sua dependência para existir. Então, enquanto Deus ele é eterno, nós como criação, a natureza, os anjos, todo o universo criado veio de Deus, tem sua fonte em Deus e depende de Deus para existir. Então a ênfase de Deus aqui é que somente Ele é Deus e que nenhum outro ser desse mundo
compartilha dessa qualidade, dessa essência de quem Deus é. Só Deus pode dizer eu sou. Eu sou o que sou e sempre serei aquilo que eu sempre serei. Nenhum outro ser no mundo, nem angelical, nem nenhum outro poder, nem nenhuma autoridade na terra ou além da terra é capaz de fazer uma afirmação tão grande e tão poderosa quanto essa que Deus faz aqui. É de dizer, eu sou o eterno. Eu sou aquele que existe além de todas as coisas, que transcende todas as coisas. Sou aquele em quem todas as coisas têm a sua dependência. E aí sim, por ser essa fonte de poder e de Criador, Deus ele possui plena autoridade sobre todas as coisas que lhe pertencem, sobre todas as coisas que foram criadas por Ele. Ele é o governador de todas as coisas, então é direito de Deus, faz parte do seu ser, estabelecer um padrão moral para a sua criação, e não só para a sua criação, mas principalmente e muito mais ainda para o seu povo. Então, para nós, a lei de Deus, para o povo de Israel e para nós hoje, a lei de Deus se fundamenta em quem Ele é. Como Ele é soberano, como Ele é nosso regente, nosso governador, nosso criador. Então, Ele tem todo o direito de exigir de nós aquilo que Ele quer que nós façamos. O ser de Deus e sua existência exclusiva é a fundamentação absoluta para a moral e ética do mundo e principalmente para a ética cristã. Então, aprenda isso, bota isso na sua mente hoje, porque que a lei de Deus ela é mais importante do que qualquer outra lei no mundo, independente da época, independente do tempo, independente do local geográfico, do tipo de pensamento. É porque a sua existência dá a ele esse direito. A fundamentação absoluta de todas as coisas, a régua moral para tudo é Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Há um pensamento que certo filósofo já chegou a uma conclusão parecida. Diz que se Deus não existe, então tudo é possível. A conclusão desse filósofo é que se Deus não existe, então o que é que vai servir de padrão para esse mundo? Então, o ser de Deus é a régua moral absoluta para o nosso modo de viver, para a ética que nós praticamos. Em segundo lugar, a fundamentação da lei está naquilo que Deus representa para nós, tanto aquilo que Ele é no mundo, mas aquilo que Ele representa especificamente para o seu povo. Ele diz, eu sou o seu Deus. Então Deus ele não é só um Deus que transcende, que é maior que todas as coisas, que é criador, é eterno e poderoso, mas Ele é um ser que se relaciona. Deus é um ser relacional. Ele é pessoal e ele busca comunhão com o seu povo. Por isso que o nome Yahvé, que não é só o nome da eternidade, que representa a eternidade de Deus, mas é o nome que representa o Deus como um ser pactual. Um Deus que estabelece uma aliança, que faz promessas a seu povo, que assume compromissos com o seu povo e aquele que exige em contraparte que seu povo, mais do que qualquer outra pessoa no mundo, assuma também seus compromissos. E a lei de Deus ela tem esse significado. Expressa o desejo de Deus se relacionar com seu povo. E Ele efetivamente faz isso ao revelar a sua vontade moral através da entrega da lei. Então, saber a lei de Deus, saber que Deus diz aqui, não terás outros deuses, não farás imagem de semelhança, não tome o nome do seu Deus em vão, é saber a vontade de Deus. E às vezes a gente pensa que a vontade de Deus
é algo misterioso que ninguém sabe, que só é revelado aos seres mais elevados, mas não. A vontade de Deus, ela está revelada na sua palavra. E a vontade de Deus é que nós obedeçamos a sua lei, né? Que nós nos relacionemos com Ele através dos seus princípios morais. E é por isso que no Novo Testamento nós vamos ver Paulo ensinando que um dos objetivos da lei era servir de nosso tutor e nos conduzir a Cristo, né? Ou seja, é a lei criando relacionamento entre Deus e seu povo, é a lei nos conduzindo a Deus, nos conduzindo a Cristo. A lei nos leva a conhecer a majestade do nosso Deus, né? Quando a lei afirma não matarás, não adulterarás, nós conhecemos o caráter do nosso Deus. Nós conhecemos o quanto o nosso Deus ele é majestoso. Né? Nós conhecemos a Deus quando nós aprendemos a sua lei. Por isso que muitas vezes, né, nos Salmos, Davi sempre falou muito sobre o prazer que ele tinha na lei de Deus. Né? O Salmo 1, que fala sobre o justo que tem prazer na lei do Senhor. E que, sendo justo, alguém que tem prazer na lei do Senhor, Deus ele se agrada do justo. O Salmo 119 inteiro, que fala sobre o relacionamento de Davi e com a lei de Deus, ele diz que ama a lei, que a lei de Deus é maravilhosa. O Salmo 19, tudo isso por quê? Porque a lei revela a Deus, a lei fala de Deus, a lei aponta para Deus. A lei é Deus dizendo, eu sou o seu Deus. Você precisa me conhecer e se relacionar comigo. Então, o fundamento da lei, além de ser aquilo que Deus é também o fato de Deus querer se relacionar com o seu povo. Então, por isso, né, que o cristão ele deve atentar para a lei de Deus, porque é pela lei que ele também conhecerá a Deus. E o terceiro fundamento, né, moral para a lei cristã, para a ética cristã, é aquilo que Deus fez por nós. Ele diz, eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Então aquilo que Deus fez por nós também fundamenta a sua lei, né? Fundamenta as exigências morais que ele faz ao seu povo. E esse é o ponto alto, né, desse texto, desses versículos 1 e 2. Né? É que Deus ele é um Deus libertador. É um Deus que age em favor do seu povo para salvá-lo. E essa é a principal característica de Deus apresentada no livro de Êxodo. O livro de Êxodo ele é todo construído em torno da ideia de que Deus ele é um Deus libertador. E que Deus ele é redentor e ele livra o seu povo da opressão. Então ele diz, quando ele diz, eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão, né, ele está também chamando o seu povo a lembrar, na prática da minha lei, ao conhecer a lei, vocês precisam lembrar que tudo isso é por causa do que eu fiz a vocês. Eu salvei vocês, eu redimi vocês, tirei vocês da terra da escravidão. E isso dá ao povo a principal razão para que eles obedecessem a Deus. Então veja bem, o fato de Deus ser libertador do povo dava a Deus o direito de governar o seu povo, dá a Deus o direito de estabelecer a sua lei, e pelo fato de o povo ter recebido essa bênção, essa graça da parte de Deus, então eles eram obrigados a cumprirem a lei de Deus. Então esse era o relacionamento que Deus estabelece através da sua lei com o povo. A ação salvadora coloca sobre Deus o direito, né, de fazer exigências ao seu povo,
e receber essa ação salvadora, coloca sobre o povo a obrigação de atender às exigências que Deus estabelece. Então é aí que Deus ele sela uma aliança com seu povo por meio da lei. Então o fato, né, o que nós aprendemos aqui de forma geral nesses versículos iniciais já, é que o fato de Deus ser o Senhor único, digno de adoração e salvador, obriga o seu povo a cumprir as suas estipulações morais. Então, isso aqui, os versículos 1 e 2, eles formam, né, a introdução para que a gente possa entender e compreender os 10 mandamentos, e formam uma base sobre a qual nós devemos aceitar e entender porque nós, cristãos, povo de Deus, né, estamos obrigados a cumprir aquilo que Deus estabelece como padrão moral. Então, o fundamento da lei, né, aquilo que mostra para a gente porque nós devemos obedecer a Deus, é porque Ele é Senhor. Né? Ele é único, Ele é exclusivo, digno de toda adoração. Porque Ele escolheu nós para se relacionarmos com Ele, porque Ele nos salvou. Então, tudo isso forma a base que diz: vocês, cristãos, povo de Deus, devem obedecer à lei de Deus. Então, dito isto, né, a gente vai ver o que é que está no centro, no âmago da lei, o que é o coração da lei. Né? Os versículos 3 ao versículo 17 é o detalhamento dos 10 mandamentos, né? São as 10 palavras que Deus falou. Né? Começando aí com a exigência exclusiva de Deus de não ter outros deuses além dele, não fazer imagens e tudo aquilo que Deus vai estabelecer. E a maneira correta de nós dividirmos os 10 mandamentos, para a gente entender melhor didaticamente, é separar eles do mandamento 1º ao 4º, né, que vai do versículo 3 até o versículo 11, são os 4 primeiros mandamentos, e a segunda divisão é do mandamento 5º ao 10º, que vai do versículo 12 até o 17. E por que a gente faz essa divisão? Porque quando a gente observa atentamente os 4 primeiros mandamentos e os 6 seguintes, nós vemos que há um padrão. Né? Os primeiros 4 dizem respeito a Deus, e os 6 seguintes dizem respeito aos homens. Então, assim, a lei que Deus dá, os 10 mandamentos, vão nos guiar e ensinar muito sobre o modo como nos relacionamos com Deus e o modo como nos relacionamos com o nosso próximo. Né? Ou melhor dizendo, os 10 mandamentos vão nos ensinar a ética nos nossos relacionamentos com Deus e nos nossos relacionamentos com os homens, né? Com os próximos. E é tanto que quando a gente vai ver lá no Novo Testamento, né, Jesus ele faz aparentemente esta mesma divisão e aponta ali no seu diálogo em Mateus 22 o que é que está no centro da lei, né? Porque que a lei fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Em Mateus 22, do 34 ao 40, Jesus ele se encontra com um dos mestres da lei, que pergunta a ele, tentando prová-lo, né, como sempre, qual é o maior dos mandamentos. E a resposta de Jesus foi inesperada, porque a pergunta daquele mestre, né, esperava que Jesus respondesse, que a resposta fosse a citação de um dos 10 mandamentos. Talvez ele esperasse, o maior dos mandamentos seja guardar o sábado. Talvez ele esperasse ouvir, o maior dos mandamentos é adorar exclusivamente a Deus. Mas não. A resposta de Jesus não foi com nenhuma citação de nenhum dos 10 mandamentos. Parece que ele foi além, né?
E eles, o maior mandamento, na verdade, é o que diz lá em Deuteronômio capítulo 6. É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a resposta de Jesus Cristo. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas a resposta de Jesus não para por aí. Ele dá uma segunda resposta. E ele há um segundo mandamento, semelhante a este, que é amar o próximo como a si mesmo. Então a resposta de Jesus, né, sobre o maior dos mandamentos, vemos que na verdade ele está resumindo os 4 primeiros em amar a Deus sobre todas as coisas. E resumindo os 6 seguintes sobre o mandamento de amar o próximo. Então, quando o texto de Êxodo nos traz os 4 primeiros mandamentos, na verdade ele está nos ensinando como nós devemos amar a Deus. A lei maior, o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Cumprindo aquilo que está lá nos 4 primeiros mandamentos. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas quando o adoramos com exclusividade, quando não profanamos sua imagem, seu nome e nem o seu dia exclusivo de adoração. Então, esse é o âmago, né? O centro, aquilo que é mais básico na lei, é amar a Deus. E é assim que nós amamos a Deus. Mas, continuando, né, Jesus ele acrescenta uma segunda resposta, que é muito interessante, porque João vai dizer lá na sua primeira carta, que diz, aquele que não ama não conhece a Deus. E aquele que diz que ama o seu próximo, que vê, que diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o próximo que não vê, na verdade é mentiroso. Então Deus ele confirma. Jesus ele confirma essa compreensão de que amar a Deus e o próximo é algo muito íntimo, né? É algo que uma coisa não existe sem a outra. Não podemos amar a Deus sem que isso se demonstre no nosso relacionamento com o próximo, e não somos capazes de amar o próximo corretamente sem entender o que é o amor a Deus, né? Caso contrário, o próximo se tornará um ídolo. Como acontece? Pessoas idolatrando pessoas. Então, amar o próximo, de acordo com os 10 mandamentos, né, a ética de amor estabelecida pelos 10 mandamentos, inclui respeitá-lo, não praticar qualquer ato de violência contra ele, nem roubo, nem mentira, nem cobiça contra nada que pertença ao seu próximo. Então, em resumo, Jesus nos ensinou que devemos amar o próximo, e esse amor deve nos levar a tratar o próximo com dignidade e cuidado. Então, por que a lei, aprendemos que a lei de Deus é mais importante para o cristão do que qualquer outra lei do mundo? Porque ela se fundamenta em quem Deus é, em que Ele representa para nós e na sua ação salvadora. E aprendemos também agora que a lei de Deus é maior e melhor porque o seu fundamento é o amor. O amor a Deus e ao próximo. E é por isso que lá em Romanos 13:8, Paulo vai dizer que a essência da lei é o amor. Paulo, talvez pensando aí nas palavras de Jesus, ele resumiu ainda mais o ensino de Jesus. Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos e Paulo disse, isso tudo se resume no amor. Você quer cumprir a lei, você quer praticar a lei, você quer ser assertivo na lei, então ame. Amar é o caminho para o cumprimento da lei. Então é por isso que o cristão, ele deve prezar pela palavra de Deus, pela lei, os princípios morais e éticos, por mais estranhos ou ultrapassados que pareçam, que só parecem, mas não são muito atuais na verdade,
E é porque tudo se baseia no amor. É por isso que o cristão deve valorizar a ética que Deus nos dá na sua palavra, porque tudo se fundamenta no amor. Né? A gente vê muita discussão aí no mundo, o amor isso, o amor aquilo, né? Mas na verdade muito do que se diz passa longe do que é ser amor. Na Bíblia nós encontramos o que é amor, e o amor se expressa na prática da lei, amando a Deus e tratando o próximo com dignidade. E essa é a essência do amor. Então, valorize a lei de Deus, né? Ame a lei de Deus, tenha prazer nela. Terceiro ponto para a gente hoje, né? Aí já o finalzinho dos 10 mandamentos, o versículo 18 ao 21 vai nos mostrar como o povo reage à lei de Deus naquele momento. Se você verificar aí na sua Bíblia, versículos 18 e 19, né, o povo se acha aí no meio de trovões e relâmpagos. E isso é interessante porque não era comum, e isso só aconteceu aqui no Antigo Testamento, Deus falando assim diretamente com o povo, sem um intermediador. Esse é o único texto que isso acontece. Em todos os outros casos, principalmente aqui no Pentateuco, Deus ele vai falar através de Moisés. Então Moisés subiu o monte, Moisés falava com Deus, né? E aí Moisés descia o monte e dava o recado de Deus ao povo, né? Ele transmitia a mensagem de Deus. Depois de Moisés, então Deus falava com Josué, e Josué transmitia a mensagem de Deus ao povo. E assim por meio dos profetas em toda a história da Bíblia. Mas aqui, né, surpreendentemente, maravilhosamente, para a nossa surpresa, né, a gente vê Deus falando diretamente com o povo. Mas veja que momento interessante, porque Deus estava falando com o povo, e talvez enquanto ele citava os 10 mandamentos, o povo se viu ali no meio de densas nuvens, de trovões e raios. E diz o texto que uma trombeta ressoava fortemente e cada vez mais alto, e descia fogo do monte e subia fumaça, e o monte tremia e chacoalhava. Então imagina você, meu irmão, minha irmã, que momento aterrador foi esse momento em que o povo conversou diretamente com Deus, que Deus falou diretamente ao povo. Lá no capítulo 19, né, versículos 16 e 18, você pode conferir aí na sua Bíblia, o cenário é o mesmo. Deus está falando no meio do fogo e raios, trovões, né, e a trombeta que cada vez era mais alta. Então você imagina, né, enquanto Deus falava lá, citava os 10 mandamentos, caíam raios, subiam uma labareda de fogo, e o povo escutando isso enquanto Deus falava. E por que isso? Né? O texto vai dizer que isso causou no povo um grande temor. E eles chamaram Moisés no versículo 19 e diz: a gente não quer mais falar diretamente com Deus. Né? Fale você com ele, né? E a gente vai ouvir por meio de você, mas não queremos que Deus fale conosco, porque eles estavam com medo de morrer, né? Depois de presenciarem a majestade de Deus, a glória de Deus. Então, aquele momento em ouvir a lei de Deus diretamente pela boca de Deus, em meio a um cenário completamente aterrador, deu ao povo uma percepção da majestade de Deus. Então o povo entendeu ali, naquele momento, quem Deus é. Ele entendeu que Deus ele é eterno, ele é criador, ele é Senhor da natureza, Senhor do fogo, da fumaça, da nuvem, dos sons.
Então o povo entendeu, esse Deus que nos salvou, a quem nós servimos, ele é um Deus majestoso. E o versículo 20 diz, mas não tenham medo, porque Deus veio prová-los. A intenção de Deus é que o temor esteja em vocês e os livre do pecado. Então, e esse é o objetivo da lei. E a reação que o povo teve à lei. É conhecer a majestade de Deus. É conhecer o horror que é o julgamento da lei. Deus, ele estava mostrando que ele é um Deus severo, que ele faz exigências restritas. Então, ouvir tudo aquilo em meio à tempestade, deu ao povo a consciência de que a lei de Deus era algo severo. E isso ensinou o povo a temer a Deus. É interessante que sempre quando a Bíblia fala de temer a Deus, muito está relacionado a conhecer o horror de quem Deus é, mas não o horror no mau sentido, mas ter noção do quanto Deus é poderoso e de quanto o seu poder está em contraste com a nossa fragilidade. Então, quando nós temos essa noção do horror de Deus, do tamanho do seu poder comparado com a nossa fragilidade, isso nos leva a temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, como diz o versículo 20, nós procuramos fugir do pecado. Então, o objetivo da lei, ao dar ao povo a percepção da majestade de Deus, a ensinar o povo a temer a Deus, seria levar o povo a se desviar do pecado. E esse é o objetivo da lei. É por isso que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, eu não saberia o que é matar se a lei não dissesse não matarás. Eu não saberia o que é cobiçar se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei vem para nos apontar o caminho da majestade de Deus, da glória de Deus, da severidade de Deus e o caminho da santidade que Deus exige. Então, quando a lei ela está internalizada nos nossos corações, quando nós aprendemos a temer a Deus, nós nos desviamos do pecado. Nós resistimos ao pecado. E esse é isso que Deus deseja com a lei. A lei não são um conjunto de regras morais arbitrários ou estabelecidos de qualquer maneira, mas se fundamenta na obra salvadora de Deus, traz no seu âmago o amor e nos ensina a evitar o pecado. Nós sabemos o que é pecado porque a lei nos diz o que é pecado. Nós sabemos que é errado matar porque a lei que está nos nossos corações, estabelecida por Deus, nos diz que é errado matar. E essa é a reação que nós devemos ter a Deus. Conhecer a lei de Deus deve despertar em nós uma percepção da sua majestade, temor, e deve nos desestimular à prática do pecado. Então, aquele cristão que se diz cristão, mas que vive indiscriminadamente nos seus vícios, os mesmos pecados de antigamente, de antes de conhecer o Evangelho, na verdade nunca teve a lei internalizada no seu coração, nunca conheceu a Deus, nunca aprendeu a temer a Deus e não tem a menor noção do que é a majestade de Deus e o horror do seu julgamento do pecado. E é isso que eu quero que você conheça e aprenda esta lei. Deus, ele é severo. Eu quero que você entenda o quanto nós precisamos temer a Deus e o quanto isso deve guiar o nosso coração. Quando o provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo
que temer a Deus vai regular aquilo que nós fazemos. Temer a Deus vai regular as nossas decisões, vai nos ensinar a tomar boas ações e evitar más decisões. E essa é a reação, né? O crente que conhece verdadeiramente a majestade de Deus pela sua lei, aprende a evitar o pecado. Mas como Deus disse, né, nos versículos iniciais, eu sou o Senhor, o seu Deus, e eu lhe tirei da terra da escravidão, nós vamos ver que esse padrão ele vai se repetir ao longo da Bíblia. Então, caminhando para a nossa conclusão, a gente vai ver que esse mesmo padrão aparece no Novo Testamento. Essas mesmas afirmações são feitas a respeito de Cristo. Cristo é o eu sou. Ele fala isso. O Evangelho de João apresenta Cristo dessa maneira. Nas várias vezes em que Cristo afirma eu sou. Então, Cristo está se identificando como Deus naquele momento. Cristo diz, eu sou o seu Deus, quando ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. E Cristo também está dizendo, né, eu os tirei da terra da escravidão. Na cruz, quando ele morreu e deu a sua vida por nós, ele estava nos tirando da terra da escravidão do pecado. Então, por que os padrões morais da Bíblia são válidos para todos os cristãos em todo lugar nesse mundo, em toda época desse mundo? É por causa daquilo que Cristo é e como ele se relaciona com nós e o que ele fez por nós. Aquilo que Cristo fez nos coloca sobre a obrigação de cumprir os mandamentos da sua palavra. Por isso que Jesus diz, verdadeiramente sabereis se sois meus discípulos se obedecerdes os meus mandamentos. E veja que maravilhoso como a Bíblia é. Porque vários textos da Bíblia vão ensinar que a prática cristã, que os compromissos éticos que nós assumimos são em resposta ao sacrifício de Cristo. Veja só o que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 5. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Aliás, o texto diz assim, fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então veja só, o que é que Paulo está ensinando aqui? Que o fato de Cristo ter morrido por ele, a reação dele é que ele agora vive uma nova vida. Veja também Colossenses, capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim, antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, Paulo faz uma exortação, vocês antes viviam na condenação, aí Cristo os salvou, e agora a responsabilidade de vocês é viverem firmes na esperança do Evangelho. E muitos outros textos da Bíblia vão nos ensinar esse padrão. Que o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte na cruz, exige de nós uma resposta moral em relação a como nós nos comportamos no mundo. Então a ética cristã, a lei de Deus,
os princípios que nós devemos defender e abraçar e praticar no mundo são expressão do nosso encontro com Cristo. E tem relação com a nossa nova vida com Ele e com o novo coração que recebemos. Então veja só, a falar de ética cristã, e principalmente nos 10 mandamentos, é muito mais do que uma lista de regras. É muito mais do que um conjunto de faça e não faça. Isso aí é só o superficial da lei. Falar de ética cristã, de obediência a Deus e princípios morais divinos que devem reger a nossa vida, é falar da nossa resposta obediente ao encontro que nós tivemos com Cristo. É expressar ao mundo que agora nós nos relacionamos com Deus, com Jesus Cristo. E que agora temos um novo coração dado por Deus, moldado por Deus, que nos leva para aquilo que é certo, nos ensina a evitar aquilo que é errado. Então você, cristão, meu irmão, irmã, que está me ouvindo nesta mensagem, nesta noite, entenda que como cristão você tem um compromisso com a lei de Deus. Independente do que você ache, do que você entenda, né? Se você acha que certas coisas são ultrapassadas, como muita gente vai dizer, a Bíblia é um livro ultrapassado, né? A Bíblia, os seus mandamentos não valem para nós hoje, cristãos até defendem isso, né? Mas saiba que, e às vezes as leis realmente elas vão contra o nosso modo de pensar, mas não porque a lei é ultrapassada, mas porque nós somos pecadores, porque muitas vezes os nossos princípios são errados. Então você, cristão, meu irmão, minha irmã, você precisa ouvir essas palavras, você precisa obedecer essas palavras, você precisa obedecer a Deus, precisa obedecer os 10 mandamentos, precisa mostrar ao mundo pelo seu modo de viver, pelo seu princípio ético, pelo seu princípio moral, né, que você agora é uma nova pessoa, que você já foi livre do pecado, que agora você é livre para se desviar, você vive para se desviar do pecado, que agora você tem um novo coração, que Jesus Cristo é o Senhor, é o seu Senhor e o seu Salvador. É isso que o cristão ele demonstra na sua vida quando ele obedece às leis de Deus. Nós devemos não só obedecer, mas ensinar isso, né, passar isso adiante, né, assim como Moisés fez, como ele ensinou o seu povo a fazer. Devemos ensinar em casa, aos tios, aos pais, aos vizinhos. O mundo precisa conhecer a ética de Deus. O mundo precisa conhecer os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. E principalmente não devemos trocar a ética cristã pela ética que o mundo ensina, ainda que ela nos pareça ultrapassada ou que nós não concordemos com ela. A ética de Deus ela é maior, ela é superior, né? Ela é atemporal, ela é absoluta, ela é eterna, né? E por isso nós devemos defender essa ética, por isso nós devemos praticá-la, né? Concordando com ela ou não. Essa é a nossa obrigação como cristãos. Então, o ato, né, para encerrar hoje, aprenda e entenda que o ato redentor de Cristo coloca o crente sobre a obrigação de obedecê-lo com temor. Essa é a lição maior para a gente hoje. O ato redentor de Cristo coloca o crente sob a obrigação de obedecê-lo com temor. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Então baixe sua cabeça, ore comigo nesse momento. Fale com Deus, abra seu coração. Se você ainda não demonstra na sua vida os sinais de alguém que
tem Jesus Cristo como Senhor, se você diz que é cristão e não demonstra na sua vida os sinais de alguém que encontrou-se com Cristo, de alguém que recebeu um novo coração, que foi redimido por Cristo, né? Peça perdão pelo seu pecado. Se arrependa nesse momento. E diga: Deus, eu quero viver como verdadeiro cristão. Eu quero expressar na minha vida os valores do teu reino. Eu quero expressar na minha vida os valores da sua majestade. Eu quero que as pessoas vejam através da minha vida como e o quanto o Senhor é santo. E você que está nos ouvindo esta noite e ainda não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo, não ouviu falar ainda desse amor expresso na sua lei, amor demonstrado por Jesus Cristo na cruz, né? Amor que Deus deseja que você conheça, que Deus deseja que você abrace, né? E quer nesse momento mudar de vida, conhecer Jesus Cristo, passar a viver de acordo com esses princípios morais que Deus estabelece. Se você entende isso nesse momento, então ore também e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Abra o seu coração e diga: Deus, eu quero a partir de hoje viver uma nova vida. Eu quero conhecer esse Senhor, quero conhecer esse Salvador, o teu Filho Jesus Cristo, quero que Ele mude a minha vida. Então, baixe sua cabeça e ore nesse momento. Pai amado, santo, querido Deus, nós choramos. E agradecemos a Deus querido, porque o Senhor nos deu a sua lei. Porque temos na tua palavra os maiores e melhores princípios de ética que este mundo pode conhecer. Deus, perdoa a nós que muitas vezes não vivemos de acordo com esses princípios, porque muitas vezes a nossa vida não demonstra o nosso encontro com o teu Filho Jesus Cristo. Deus Pai, mas muda isso, muda o nosso coração, faz com que os irmãos da nossa igreja e todas as pessoas que ouvem esta mensagem nesse momento sejam padrão de integridade moral no meio em que vive. Se alguém, Senhor Jesus Cristo, que ouve esta mensagem e que quer conhecer do teu Filho, ó Deus, quer conhecer esse Salvador, quer conhecer esse Senhor e quer que Ele seja também o seu Deus, toca no coração dessa pessoa, Deus Pai, faça com que ela receba essa mensagem e mude de vida e abrace e obedeça esses princípios. Deus abençoa cada um de nós, abençoa a nossa igreja, aqueles enfermos, aqueles que precisam de cura nesse momento, ó Pai amado. Nos dá uma boa semana. E em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Deus abençoe a sua vida.